Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Gonçalves. Este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblica, onde o nosso propósito é estudarmos livro por livro. Vamos dar sequência ao nosso estudo da carta de Paulo aos Efésios. Mas antes do estudo, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe seu like, é importante para que o canal cresça, pois assim o YouTube entende que é um bom conteúdo e ele distribui para mais pessoas. Compartilhe com seus irmãos em Cristo, entendendo que esta é uma boa ferramenta para crescermos juntos, ou mesmo para pessoas que não conhecem a Cristo, entendendo que esta é uma boa ferramenta para o evangelismo. E comente aquilo que você aprendeu ou alguma dúvida que não ficou claro aqui no vídeo, estarei me esforçando ao máximo para respondê-los. Agora sim, nós vamos para a vinheta e depois para o estudo, que é o que mais interessa. A vinheta já rodou e nós vamos agora dar sequência a esse estudo, a carta de Paulo aos Efésios, nessa série que está finalizando hoje, Filhos da Luz. Hoje, o resplendor de Cristo. Nós vimos até aqui uma série de exortações, uma série de ensinamentos de Paulo com relação a alguns pecados, né, com relação a algumas ações que deveriam ser abolidas, abortadas, e algumas ações que deveriam ser, de fato, fazer parte do nosso dia a dia como cristãos. E aí hoje nós teremos acesso ao resplendor, né? Nós estaremos expostos ao resplendor da glória de Cristo. E aí nós vamos observar aqui que existe um contraste onde Paulo está finalizando, com base em todos os ensinamentos até aqui, um contraste para que nós possamos de fato fazer parte e observarmos esse resplendor. Nós vamos fazer a leitura então desse texto e nós vamos depois observar como de fato Paulo quer finalizar esse ensino a todos os irmãos de Éfeso. Nossa leitura está, então, ainda no capítulo 5, versículos 1 a 14, vamos ler todo o contexto, para depois nós finalizarmos somente os versículos 11 a 14. Então, diz assim na minha versão NVI. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Oremos. Senhor Deus, tu és soberano, maravilhoso, e por isso nós rendemos graças a ti. Que o Senhor Pai possa nos conduzir em mais um estudo e que nós possamos cada dia mais ser transformados e mais parecidos contigo. E conforme a tua mensagem de hoje, que possamos participar do resplendor de Cristo. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. Vamos então dar sequência ao nosso estudo, onde nós podemos observar aqui a participação do resplendor de Cristo. E aí nós vamos observar o seguinte: com essa leitura, nós temos um grande contraste aqui, que Paulo já inicia essa perícope, essa passagem menor de um texto maior, que é: não participem das obras infrutíferas das trevas. Não participem. É uma ordem
para não participarmos dessas. Na verdade, ele fala para a igreja de Éfeso para que eles não participem das obras infrutíferas das trevas. Como é de costume, Paulo ele não só dá uma ordem para não fazer o errado. Nós temos a sequência que é um contraste. Não é só não participar, mas é exponha-nas à luz. Então nós precisamos entender que existe um propósito maior, que não é somente não participar do que é pecado, mas fazer o que é correto. Então, o propósito desse texto também é explicar o porquê do expor essas obras à luz. Por que isso? Por que precisamos expor? Então, nós podemos observar o seguinte: o texto já deixa claro que é vergonha, até mesmo de falar. Porém, se faz necessário expor, porque é desta forma que o pecado será exposto e aí sim será possível haver correção. Porque uma vez que o pecado é tornado visível, há mais facilidade para que a gente possa, de fato, corrigir tal pecado. Nós podemos imaginar também que essas coisas ocultas, elas são exatamente aqueles pecados que Paulo já havia apresentado anteriormente, diante desse estudo e também durante toda essa carta aos Efésios, sempre apresentando pecados, sempre apresentando os seus contrastes. E aí, no contexto geral disso tudo, alguns pecados, na verdade, todos os pecados precisam ser revelados para que, de fato, possam ser corrigidos. Portanto, uma vez despertado da morte para a vida, nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, agora somos vivos em Cristo Jesus, nós podemos ver a sua glória e ela resplandecerá em nós. Por isso precisamos estar atentos a isso. Nosso estudo de hoje está bem curtinho e nós já vamos para as aplicações que ficam da seguinte forma. Fuja das trevas. Sim, são muitos os caminhos que nos levam à perdição. Vou ler aqui agora o texto de Provérbios 14, versículos 12, e vocês vão entender exatamente o que eu quero dizer com isso. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Ou seja, há muitos caminhos que parecem ser bons, mas que na verdade levam à morte. Então, fuja das trevas. A segunda aplicação, ande na luz. Exatamente. Nós lembramos que o seguinte, precisamos caminhar corretamente, lembrando que existe um contraste, como sempre foi dito. Não é só fugir das trevas, mas é andar na luz, para que nós possamos, de fato, parecermos mais com Cristo. E aí eu vou ler para vocês também mais um texto que vai trazer um pouquinho mais de clareza nessa mensagem, que está lá em Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Ou seja, não será fácil, mas procure andar na luz. Mesmo que o caminho seja estreito, mesmo que haja de fato muitas dificuldades, precisamos entender que largo é o caminho que leva à morte, que leva à perdição. Estreito é o caminho que leva à vida eterna. Então, ande na luz. É o contraste. Fuja das trevas, ande na luz. E a terceira e última aplicação, desperta-te e viva. Exatamente. Se você não é cristão, este é o grande momento. Despertar da morte para ganhar a vida eterna com Cristo junto ao Pai. Para que você possa, de fato, participar do resplendor da glória do Senhor. E com base nisso, a grande ideia fica da seguinte forma. O despertar e viver em Cristo nos conduz a andar na luz e fugir das trevas. Eu vou repetir. O despertar e viver em Cristo nos conduz a andar na luz e fugir das trevas. Que os irmãos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.